Então, já que somos só nós dois nessa aula, né, Sofia? Vamos fazer essa aula, eu e você. Vamos falar hoje sobre a proclamação, sobre o começo da República no Brasil. Atualmente, Sofia, o atual regime político que o nosso país passa é o da República, né? Nosso país é um país republicano onde se elege um presidente, né? Através do voto, que é o que chamamos de democracia, né? E o voto da maioria vence. Só que antigamente, né, como nós já estudamos, não era assim. Antigamente, no início do nosso país, depois da independência, o nosso país ele passava pelo regime da monarquia, em que um rei, não é, ele reinava absoluto, decidia as leis, tinha o poder todo centralizado nele. Ele não era eleito. O trono era passado de pai para filho. Então vamos nos situar aqui em que momento da história nós estamos. Vamos lembrar lá, 7 de setembro, né, Dom Pedro declarou a independência do Brasil. Independência ou morte? Está chegando já o 7 de setembro, né? E aí o Uhum. Brasil passou a ser independente de Portugal, né? A partir daquele momento, o Brasil era um país isolado de Portugal, né? Não foi um processo fácil, mas as tropas brasileiras conseguiram resistir, né, às investidas das tropas portuguesas e o país se tornou livre. Ok. Aí Dom Pedro começou a governar. Só que, como a gente estudou, o governo de Dom Pedro não foi às mil maravilhas. Ele foi um líder autoritário, né? Ele dissolveu a Assembleia Constituinte, ele queria impor uma constituição. Então, as pessoas estavam insatisfeitas com a forma de governar de Dom Pedro. E aí, Dom Pedro não aguentou a pressão e o que fez? Ele desistiu do trono, deixando seu filho, Pedro de É. Alcântara, para governar. Aham. Só que Pedro de Alcântara não tinha idade para governar, né? É. Lembra disso? E aí o Brasil passou por um período chamado de período regencial, onde pessoas do alto governo, não é, militares, passaram a gerir o Brasil, enquanto Pedro de Alcântara não podia ter a idade ainda, não tinha a idade ainda para governar. E aí o que aconteceu? O golpe da maioridade, que antecipou para 14 anos o período em que Pedro de Alcântara poderia governar, né? Que ele poderia começar a governar. Então, a partir daí, Pedro de Alcântara ficou conhecido como Dom Pedro II, né? Porque foi o segundo regente do nosso país. Terminamos aí e começamos uma nova fase da nossa história, né? Com a vinda dos imigrantes para trabalhar nas fazendas de café, não é? E aí a escravidão ela começou a se enfraquecer até chegar o momento da abolição da escravatura e a sociedade ela estava se transformando. Nesse período de tempo é que Dom Pedro II governou, tá? Só que Dom Pedro II também não fez uma boa. As pessoas também não estavam satisfeitas com a forma de governar de Dom Pedro II. E é o que a gente vai estudar agora, que vai acontecer o fim da monarquia e o início da república no Brasil. Vamos lá? Conseguiu acompanhar aí toda esse resumão que a gente fez até agora? Uhum. Então vamos lá, falar agora sobre o início da república no nosso país. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, com você, não é? Tá conseguindo ver aí? Sim. Pronto. Então eu vou fazer a leitura e se você tiver alguma dúvida, você vai me perguntando, tá? Pode me parar. Tá Eu certo. leio daqui e você acompanha aí, tá certo? A república no Brasil. Sim. A crise da monarquia, ou seja, o sistema político da monarquia já estava em crise lá desde quando Dom Pedro estava governando. Muita coisa estava sendo feita errada. E aí não foi diferente também com o governo de Dom Pedro II. Tá? A monarquia estava em crise. No fim do século XIX,
a monarquia brasileira estava enfraquecida e passou a enfrentar uma crise que resultou no fim desse regime político e na proclamação da República em 1889. Ou seja, tá aí, ó, esse período aí é o finalzinho, o regime da monarquia está acabando no nosso país, tá? Veja alguns aspectos que contribuíram para a crise e o enfraquecimento da monarquia no Brasil. Alguns aspectos aí que ajudaram com que a monarquia caísse, acabasse e começasse o regime da República. Os militares, se você estiver acompanhando aí aquela novela do Novo Mundo, não sei se você acompanha, mas muito do que a gente estudou em história está acontecendo já naquela novela, tá? Uhum. A independência do Brasil, não é? Dom Pedro lá entrando em conflito com os políticos, não é? Só que agora a gente está um pouquinho mais avançado. A gente já está agora na parte de Dom Pedro II, o filho de Dom Pedro agora. Vamos falar sobre o governo do filho de Dom Pedro. Os militares estavam insatisfeitos com a situação em que se encontravam e passaram a pressionar o governo imperial para obter maior participação política e também melhorias na carreira militar. Então, os militares agora estavam pressionando, eles queriam ter mais participação nas decisões do governo, tá? E Dom Pedro II não estava dando esse espaço para eles. Outro fator que contribuiu para o enfraquecimento da monarquia. Após a abolição da escravidão, sem indenização aos senhores de escravos, muitos fazendeiros que utilizavam mão de obra escrava deixaram de apoiar o imperador e se aliaram ao movimento republicano. Este era um dos principais grupos de sustentação da monarquia. Então, ó, estava tendo um conflito entre os senhores de escravos, antigos senhores de escravos, né? Por quê? Porque aconteceu a abolição da escravatura. Só que eles queriam ser indenizados, eles queriam receber um valor, porque agora eles não teriam mais a mão de obra escrava. Só que eles não receberam, não é? Eles não receberam esse valor e acabaram, ó, deixando de apoiar a monarquia, tá certo? E começaram a apoiar o movimento republicano, que queria fundar a República no Brasil. Ok, continuando. A expansão dos cafezais pelo oeste paulista criou uma nova elite rural, formada pelos barões do café. Apesar de seu poder econômico, esse grupo tinha pouca participação nas decisões políticas do Império, o que levou a apoiar a instauração da República. Então, outro grupo muito importante que estava surgindo nesse momento eram os barões do café, aqueles fazendeiros que enriqueceram muito, que ganharam muita propriedade, muito dinheiro com a venda do café, e aí eles queriam também ter participação na política, mas eles não tinham. Então, eles viram no regime republicano uma forma de que eles pudessem participar da política no Brasil. E então eles não queriam apoiar a monarquia, eles queriam apoiar um regime que eles pudessem participar, que eles pudessem opinar, ter decisões, não é? Então, ó, tudo isso aí ajudou para enfraquecer a monarquia no nosso país. E aí, ó, Dom Pedro II, coitado, não tinha o apoio que ele precisava. Continuando, olha aí essa imagem. E aí na legenda nós temos o seguinte: enquanto a monarquia perdia o apoio, os partidários da República iam se organizando politicamente. Então veja que aí, ó, parece uma reunião de políticos, não é? Em que eles estão sentados Tá numa todo mundo vestido sala. de terno, né? Como é? Porque tá todo mundo vestido de Todo terno. mundo vestido de terno, organizado numa sala, com alguém lendo um papel lá na frente, ó, tá vendo? E veja bem um aspecto muito importante da sociedade naquela época. Não tinha mulheres participando da política naquela época, não. Não. Só homens, tá? Essa pintura, intitulada A Convenção de Itu, representa a cerimônia de fundação do Partido Republicano Paulista, em 1873. Era um grupo de pessoas, de pessoas de alta influência, que se tornaram políticos, não é? E queriam instaurar a República no nosso país. Então, criaram um partido chamado Partido Republicano Paulista.
tá? Onde eles se reuniam, onde eles elaboravam ideias, onde eles conversavam, não é? Então, continuando. Tem alguma dúvida, Sofia, até esse momento? Eu só queria saber o que é instauração. É tipo Instauração é quando a restaurar gente. algum. Pronto, instauração é quando a gente cria alguma coisa. Cria e bota para funcionar. Tá certo? Por exemplo, nós instauramos um sistema de aula online. Por quê? Porque foi criado um sistema e nós começamos a fazer esse sistema funcionar. Então, se instaurou. Tá certo? Entendeu agora? Conseguiu entender? Ótimo. Posso continuar? Sim, Então, vamos lá. pode. Só um minutinho, Sofia, rapidinho. Tá certo. Viva a República! Deste modo, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, enfrentava a oposição de políticos favoritos. Pronto, Sofia, voltando. Desculpa. Podemos continuar? Pode. Vamos lá Eu para a tava próxima. lendo aqui, né? Ah, eu percebi. Vamos lá para a próxima página. Então você pode começar a leitura aí para mim. Tá. Desse modo, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, enfrentava a opção de políticos A oposição. favoritados. Enfrentava a oposição, viu? Oposição de políticos favoráveis. Instituição da República e já não tinha mais o apoio dos cafeicultores, nem dos militares, que eram em grupos fundamentais para a sustentação do governo. Ou seja, nessa época aí, Dom Pedro II perdeu o apoio daquelas pessoas que ele mais tinha o apoio, né? Que eram os cafeicultores e os militares. E aí, minha filha, não tem governo que dê certo sem apoio dos militares e sem apoio das pessoas que têm um grande poder aquisitivo no nosso país. Né? Então, Dom Pedro II, coitado, ele estava perdendo os grandes aliados. E aí embaixo, ó, nós temos parece que ele tá dormindo. Mas é exatamente isso. Nós temos uma charge aí que fizeram dele, tá? Em que ele parece que está dormindo. E olha só o que está escrito no jornal. O país? O país. Então, isso é uma crítica, tá? Em relação à forma como Dom Pedro governava o país. Ele era a ideia de que é um homem preguiçoso, que não se importava, que estava dormindo, que não estava Ele nem só aí. queria tudo na mão. Leia aí o que a menina está falando aí. Você sabe o que é uma charge? Elas utilizam o humor para fazer críticas, geralmente políticas. Então veja aí, uma crítica política que foi feita a Dom Pedro II, né, através dessa charge aí, ó. Olha a legenda, o que vai dizer para a gente. Charge publicada em 1887 na revista Ilustrada, um jornal humorístico da época. Nela, Dom Pedro II é representado sonolento e indiferente à política, como se ele não tivesse nem aí para a política. Isso, pois é. Então vamos continuando agora. Né? Nós já falamos dos fatores que enfraqueceram a monarquia. E vamos falar agora da proclamação da República. Né? Como é que a República ela foi instaurada e ela começou a entrar em vigor no nosso país. Agatha, bom dia. Bom dia, professor. Nós estamos na página 355, Sofia. 355 no livro de História. Vamos falar agora sobre a proclamação da República. Quando você puder, libera aí seu vídeo. Pelo que eu vi aqui, professor, nos jornais tem só um país.
o nome de um país. O país. No caso, qual era o país que ele governava? O nosso, não é? O Brasil. Sim, mas é aqui no jornal. Sim, mas qual é o nome de país que tem aí? Dá Rio de para ver? Janeiro. Não, Rio de Janeiro é a cidade, não é? A capital, não é? Agatha, podemos agora? Vamos lá agora. Eita, o carro do ovo tá passando ali. Tá ouvindo o carro do ovo? Não. Acabei de escutar. Vamos lá, a proclamação da República. Após um período de desgaste do governo imperial, a monarquia foi derrubada por um movimento formado por um grupo de militares e também por alguns grupos de civis. Você sabe o que são pessoas civis? Grupos de civis? Não. Pessoas que não são militares, como nós. Eu, vocês, nós somos civis, tá? Fazemos parte da sociedade civil e não da sociedade militar, ok? Então, continuando. Assim, em 15 de novembro de 1889, por isso que nós temos o feriado da Proclamação da República, por meio de um golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, foi proclamada a República no Brasil. A partir dessa data, o país deixou de ser uma monarquia para se tornar uma república, sendo Deodoro da Fonseca o primeiro presidente do nosso país. Então, os militares se organizaram, tiraram Dom Pedro II do governo e, a partir daquele momento, quem passou a governar foi o presidente, não é? Então, que na época ele era um militar, não é? O Marechal Deodoro da Fonseca. Tá? E aí se instaurou a República no nosso país. Embaixo aí nós temos a capa de um jornal, a província de São Paulo, que está dizendo o quê? Bem grandão. Estampado na capa. Viva a República. Viva a República. Primeira página do jornal A Província de São Paulo, comemorando a proclamação da República em 1889. E aí, com a proclamação da República, muita coisa começou a ser modificada no nosso país, tá? Muita coisa se modificou a partir daí. E isso é o que a gente vai estudar para frente. A partir de agora, não existe mais monarquia no nosso país. Agora é a República, o regime político que a gente segue até hoje, não é? E hoje, não é? Agora a sociedade tem participação, uma grande participação através do voto. Por isso que a gente fala que é democrata, não é? Democracia, porque é através do voto em que a gente elege nosso presidente. Podemos seguir adiante? Sim. Alguma dúvida até agora? Não. Então, vamos conhecer na página seguinte os grupos sociais, os grupos de pessoas daquela época. Hoje não, alguns, tá? Alguns grupos de pessoas daquela época. Então, temos aí, ó, a sociedade no início da República. Veja a seguir um panorama da sociedade brasileira no início republicano, no período republicano. Agatha, você que chegou depois aí, leia essa primeira camada aí da sociedade. Primeira camada é na página 5. Vai se seguir um panorama da cidade brasileira no início do Não, eu tô falando isso aí, eu já li, Agatha. Eu quero que você leia aí essas primeiras pessoas que apareceram aí. Quem são? Depois da consolidação do regime Republicano. A gente não está falando de república? Então, depois que o regime republicano começou a acontecer no país, o poder político passou a ser controlado pelos grandes cafeicultores, conhecidos como Barões do Café. Essa ilustração representa um barão do café ao lado do seu esposo. Ou seja, não é? Naquela época, na época da monarquia, os cafeicultores ou barões de café não tinham participação política, tá? E aí, depois do regime republicano, o poder passou a ser controlado por quem?
pelos grandes cafeicultores, os barões do café, tá? Que antes não tinham a participação política e agora, ó, estão aí tendo grande influência, não é? E controlando aí os poderes, não é, políticos do país. Vamos agora para os militares, Sofia. Vamos falar dos militares. Leia aí. Os militares tiveram um papel decisivo na derrubada da monarquia e na instauração da República no Brasil. Essa ilustração representa um oficial do Exército Brasileiro. Então, como a gente já viu, né, os militares eles tiveram um papel, se não o mais importante, o decisivo, não é, para acabar com a monarquia e para instaurar a república no nosso país. Porque foi eles que colocaram lá no poder Marechal Deodoro da Fonseca, não é, e tiraram do poder Dom Pedro II. Continuando, Ágata agora vai ler agora sobre as camadas médicas. As camadas médias urbanas eram representadas por profissionais liberais, médicos, advogados, jornalistas e professores. Pequenos comerciantes e funcionários públicos. Esta ilustração representa um médico no início do período republicano. Então, temos aí as camadas médias, não é? Formadas por profissionais, não é? Que ainda não era considerada as camadas mais populares, não é? E que tinham uma importância, mas não tão grande quanto as camadas altas. Por isso que se chama de camada média, tá? Nessa sociedade aí daquela época. Então, vamos falar agora sobre as camadas populares. Quando a gente fala em popular, estamos falando em população, né? Pessoas com um poder aquisitivo um pouco menor, tá certo? Vamos ler aí, Sofia, para saber quem são essas camadas populares. As camadas populares eram formadas em sua maioria por mestiços e brancos por mestiços e brancos pobres. Mestiços brancos pobres, além de escravos libertados pela Lei Áurea. Áurea, só um minutinho. Vocês sabem o que são mestiços? Não. Não? Sabe, Ágata? Não. Pronto. Quando um branco ou uma branca tinha um filho com um negro, não é? Aquela criança não era considerada nem branca nem negra. Era considerada um mestiço. É como se fosse quando a união de uma pessoa negra com uma pessoa branca. Tá certo? Então era considerado naquela época, chamava-se como uma pessoa mestiça. Continua aí, Sofia. Nesse grupo eram comum as crianças trabalharem para ajudar a família, como é o caso dos vendedores de jornal, representados nessa ilustração. Pronto, gente. Então, olha, como hoje na sociedade também acontece, naquela época a gente conseguia perceber essa divisão aí das camadas sociais, né? Aquela camada mais alta, representada pelas pessoas mais ricas, né? E que, consequentemente, tinham um grande poder nas decisões políticas, tá? Nós temos a camada dos militares também, que era uma camada, e assim como é hoje em dia, considerada muito importante para o país. Aí temos as camadas médias, daquelas pessoas que têm uma participação na vida política do país, mas nem tanto quanto os que estão em cima, tá? E, por fim, as camadas populares. Aquelas camadas populares naquela época eram formadas por pessoas pobres, pessoas negras, ex-escravos, mestiços, não é? E aí era uma camada mais pobre, inclusive que as próprias crianças precisavam trabalhar para ajudar no sustento da família. Então veja aí que naquela época já se conseguia perceber uma divisão bem estabelecida entre as camadas da sociedade. Alguém tem alguma pergunta? Não. Não? Podemos passar para a próxima página, a da atividade? Então, Sim. página 357. Atividade. Número 1.
Quero ver se vocês vão lembrar, tá? Ó, quem tá aqui também, professora Rafaela. Olá, bom dia. Oi, tia Rafaela. Olá, meus amores, que saudade. Tudo Também. bom, dia? Bom dia. Podem continuar, que eu só deixando o material aqui para vocês. Então, vamos lá. Quero ver se vocês prestaram bastante atenção na explicação. E agora a gente vai completar essa cruzadinha aí, de acordo com o que está se falando em cada uma das alternativas. Número 1, complete o diagrama, identificando a palavra que cada afirmação se refere. Letra A. Quem vai falar para mim a letra A é Sofia. Se souber, se não souber, eu passo para a água, tá bom? Integrantes do grupo social que assumiu o governo do Brasil após a proclamação da República. Quem foram? A gente acabou de ler na página anterior. Aqueles que tiveram um papel fundamental e decisivo. Cafeicultores? Não foram os cafeicultores, não. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, não, Sofia, você tá certo. Peraí. Não foram não, os cafeicultores não. Quem foram aqueles que tiveram um papel decisivo para que acabasse a monarquia e começasse a república? Os militares. Isso mesmo, os militares, tá? Então, esse aí na letra A são os militares. Coloquem aí. Então, continuando, vamos para a letra B agora. É uma palavra que começa com a letra P, como nós já vimos aí, ó. Letra B. Camada da sociedade formada em sua maioria por ex-escravos, mestiços e brancos pobres. Esse grupo teve pouca participação no movimento que derrubou a monarquia. Que camada era essa? Populares. A camada popular. Isso mesmo, camada popular. Eu tinha botado certo e apaguei. Podemos ir para a letra C? Sim. Letra C. Título com o qual ficaram conhecidos os grandes fazendeiros de café na segunda metade do século XIX. Barões do Isso, café. isso mesmo. Foram os barões. E aí só tem espaço para escrever a palavra barões. Podemos ir para a letra D? Pronto, passou o carro do ovo, agora está passando a tapioca. Daqui a pouco passa o carro da pamonha. Isso, do carro da pamonha. Lá no sítio onde eu moro, a gente só escuta as galinhas, não é? Os bois, não é? Agora aqui é o carro da pamonha, é o carro do ovo, não é? Então vamos lá Carro agora da melancia. Vamos lá para a letra D agora. Grupo de profissionais formados por médicos, advogados, jornalistas e professores que apoiou a República. Quem foi? Eu sei o nome, sendo que está na minha cabeça. Eu não Pode olhar na página anterior. sei o nome, sendo que eu não sei. Começa com a letra L. Eu estou procurando aqui. Ilustração. Gente, Cadê? eles eram os profissionais o quê, gente? Não acredito que eu vou ter que voltar na outra página. Gente, os profissionais, médicos, professores, advogados que apoiavam a formação da República, quem são eles? É o civil? As camadas médicas, vocês só vão no nomezinho preto, não é? Mais escuro. Eu já entendi qual é a de vocês. As camadas médicas urbanas eram representadas por profissionais o quê?
Liberais, profissionais liberais, não esqueçam. E eu que eu li esse quadrinho, eu ia falar e não falei. Tô ligado na sua, dona Agatha Vitória. Você só lê a parte escura. Não leem o texto todo. Liberais, profissionais liberais. Continuando. Letra E. Regime político vigente no Brasil até 15 de novembro de 1889. Esse que foi derrubado para começar outro. Qual era o nome desse regime que foi derrubado? Militares. Não. Não? Tinha dois regimes políticos. Qual, Agatha? Grande. Republicano? Não, republicano foi o que foi fundado a partir de 15 de novembro. O que estava antes, que Dom Pedro II governava. Como era o nome desse regime político? No próprio título do capítulo, a gente já acha esse regime político. Qual era? A sociedade. Como, Sofia? República? Não, república foi o que foi fundado. República... Não, eu não quero vocês chutando, não, pelo amor de Deus. Eu acabei de explicar isso. República ficou no lugar de qual regime político? Qual era o regime que estava em crise, que foi derrubado e começou a república? A monarquia? Isso, Sofia, muito bem, a monarquia. O regime que era vigente antes do regime republicano era a monarquia, que começou com Dom Pedro I, na verdade, Dom João VI, não é? Depois Dom Pedro I, depois Dom Pedro II e foi derrubado para dar início à monarquia, à república. Então, o regime de antes era a monarquia. Para finalizar agora a letra F, pessoas que foram favorecidas com a Lei Áurea, em 1888, mas continuavam enfrentando grandes dificuldades após a proclamação da República. Quem eram essas pessoas? Gente, a Lei Áurea foi a lei de libertação de quem? Da monarquia. Ops, presta atenção. Isso a gente estudou no último conteúdo de história. Não quero vocês me dizendo qualquer coisa que vier na cabeça, não. A Lei Áurea foi a libertação de quem? Foi... Gente, os escravos foram libertados a partir da instauração da Lei Áurea. Os escravos, viu? Vocês estavam aí tão ansiosas por aquela aula da finalização da escravidão, não é? Do fim da escravidão, e vocês não lembram que a Lei Áurea foi a lei que finalizou, que deixou os escravos livres? Então, vou perguntar de novo. Foi. Eu vou perguntar de novo aí a letra F. Pessoas que foram favorecidas com a Lei Áurea, mas continuaram enfrentando dificuldades após a proclamação da República. Quem foram essas pessoas? Os escravos. Os ex-escravos. Eles não eram mais escravos, tá? Eles eram ex-escravos. Ex, escravos. Pronto, finalizaram aí? Então, ótimo. Vou parar o compartilhamento. Preste atenção. Como eu estou aqui na escola, né? Não vai dar tempo de a gente fazer uma segunda reunião. Mas aí, o exercício do livro de português é fácil. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato pelo WhatsApp e eu tiro a dúvida de vocês.
Tá certo? No mais, por hoje é isso. Tô lá no grupo. Um beijo, um abraço e um queijo. Tchau. Tchau.